eu queria saber como é que surgiu aí essa, não sei se dá para dizer dom, profissão, de onde veio essa vontade de virar um escritor, um biógrafo, na verdade, né, tão focado nisso. E aí, como a gente fala muito aqui de negócios também, quantos livros você já vendeu? Qual foi o livro mais vendido? E aí também já coloca no final a resposta: dá para viver como um biógrafo, escrevendo sobre a vida dos outros, né? Não só do futebol, né? Tem outras biografias, mas dá para viver como um escritor aqui no Brasil? Gente, várias perguntas, né? Vamos começar pela última. Essa questão de dar para viver é bem ambígua, mas assim, eu consigo viver de escritor aqui no Brasil porque eu percebi que assim, o mercado de livros, eu acho que eu nasci num país errado. Talvez se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, na Inglaterra, não sei o que, talvez eu conseguisse realmente viver só dos livros, fazer os livros que eu quisesse fazer e não sei o que. Agora, nós brasileiros, nós terceiro-mundanos, nós lemos muito pouco. E hoje, com o advento da internet, com o celular, lê cada vez menos. Eu fico chateado quando meu filho está com 24 anos, nasceu em 2000. Mas quando meu filho me manda um VC, TB e não sei o que, cara, e assim, eu não consigo nem no WhatsApp, eu prezo a nossa língua, que é uma das línguas mais bonitas e mais complexas, né? Tem o traíra, viajara, é tão linda a nossa língua, muito complexa, e as pessoas não leem, cada vez leem menos. Então, assim, eu decidi, quando eu percebi que o nosso mercado não era um mercado muito bom para viver de livros, muitas vezes eu chegava num papo e o pessoal: e o que você faz? Ah, eu sou advogado, sou médico. Aí eu falo: sou escritor. Tá bom, mas trabalha com o quê? Entendeu? Aí o pessoal acha que escrever qualquer um escreve, porque o advogado também escreve a petição, enfim, todo mundo escreve. Não. E aí o que eu faço? Eu cobro. Então, assim, digamos que eu sou um pedreiro, um operário, eu levanto o edifício. Entendeu? Agora, se o edifício vai ser vendido, se o edifício vai ser alugado, se vai ser dado, aí não é comigo, que são a questão dos royalties. Se ele vai ser muito bem vendido, óbvio, eu vou ganhar uma percentagem em royalties. Agora, se só 2 pessoas comprarem, eu cobrei pela mão de obra, para edificar aquele prédio. Então, assim eu estou conseguindo me manter fazendo biografias por encomenda. As pessoas que gostam, que querem passar suas histórias para os seus netos, bisnetos, que às vezes nem nasceram, mas eles têm uma história de vida, o pai fugiu da guerra, foram camelôs, hoje tem empresas multinacionais, enfim. Então eles querem perpassar esse legado, porque sabem que os netos vão nascer num berço esplêndido e não tem noção do que ele comeu quando estava lá atrás. Então, assim, meu mestre, Rui Castro, um dos maiores biógrafos do país, ele fala que eu sou um louco. Que, assim, biografado bom é o biografado morto, né? E eu faço biografias de pessoas vivas. Graças a Deus eu não fiz biografia do Robinho, do Daniel Alves, enfim, senão você poderia dar algum problema. Então, assim, é uma questão complicada, mas eu acho que eu achei a minha vertente nessa de cobrar para dar a eternidade para essas pessoas. Porque, assim, se a gente for pensar assim, nas mídias eletrônicas que a gente teve nas últimas décadas, zip drive, pendrive, DVD, CD, vinil, disco laser, vídeo laser, VHS, não sei o que, tudo muda o tempo inteiro. Mas o livro continua, desde a Bíblia, continua. Então, assim, essas pessoas sabem que até como é que é aquilo que o pessoal lê o livro no... o audiolivro? No Kindle. Até o Kindle. Se acabar a bateria, o cara não vai ler. Agora o livro, ele pode estar na praia, não precisa de bateria. E posso falar? Eu sou um dos adeptos ao audiolivro. Comecei a ouvir livro. Tudo bem que tem certos livros que não dá pra você ouvir. Realmente você tem que ler. Mas tem livro que eu ouvi, eu gostei tanto que eu fui na livraria e comprei o livro físico pra ter em casa, porque eu falei, porque também tem isso. Como se fosse um vinil, né? Aquele vinil antigo. Eu tinha, na época, o Led Zeppelin, o Physical Graffiti, cara, que você abria e era tipo
um prédio com janelinhas, e aí você, quando botava ali, aí tinha as letras dentro, e você encaixava, e não sei o que. É lindo aquela coisa física, que hoje não, né? O pessoal nem cobra mais. Agora, isso aí que você falou dessas famílias, esses livros, eles acabam ficando, é como se fossem livros privados, né? Porque eles não vão pra livraria nem nada, você faz o trabalho pra eles, certo? Depende, porque assim, É que um exercício que tá na minha lista de coisas que eu quero fazer, Sim, escrever um livro sobre os meus pais. sim, E é muito disso, de isso. estudar sobre eles, quase como contar a história deles sob o ponto de vista deles, mas escrito por outra pessoa. E é bacana porque seus filhos, seus netos, seus Exato. bisnetos vão acabar sabendo quem foram seus pais. E é Entendeu? uma ótima forma de homenageá-los enquanto eles são Sim, vivos, né? sim, e é assim, os seus pais têm amigos, têm família, têm clientes, têm vizinhos, enfim, vai ter gente que vai ler. Se modificar uma vida, já valeu a pena o livro. Eu penso assim, às vezes eu recebo assim o PVC, o Gustavo Villani fala, pô, teu livro do Renato Gaúcho é o melhor livro teu, não sei o quê. Aí de repente chega o Trajano, chega assim, pô, teu livro do Heleno é uma obra-prima, não sei o quê. Eu adoro assim que cada um escolhe um, e assim, então assim, modificou uma vida. Então, ótimo. Tem gente que fala, cara, li teu livro 3 vezes. Eu, sério mesmo, nem eu li 3 vezes. Entendeu? Porque quando ele sai, eu não leio mais. Então, eu ia Não perguntar, leio você mais. relê o livro? Assim, quando eu comecei, 2002, eu lancei o primeiro sobre Renato Gaúcho. E eu revisei 32 vezes. E aí, 32 vezes revisando, de repente, quando sai, aí o pessoal, olha, teu livro é muito bom, mas tem um erro aqui, hein? Você estava falando do preparador físico Bebeto de Oliveira, só que está escrito Bebeto de Freitas. É verdade. Eu visualizava o Bebeto de Oliveira, mas escrevia Bebeto de Freitas, porque eu já estava engatilhando o Heleno. Então, os livros, por mais que você revise, vai sair com algum errinho. E o detalhe de você escrever um livro, por exemplo, quando eu lancei o Renato, eu tinha 26 anos. Hoje eu sou subóbito, né? Mas eu tô com 50. Então, assim, eu não tenho mais aqueles 26 anos. Então, eu escreveria diferente. Eu escreveria, acredito que melhor, como daqui a 15 anos eu vou escrever melhor do que eu escrevo hoje. Então, quando eu pego o livro do Renato, eu falo, cara, por que eu botei esse parágrafo inteiro aqui, cara? Não tem nada a ver, entendeu? Mas, graças a Deus, na época, valeu. Eu aprendi, eu conheci fazendo, né, na prática. Então, assim, eu sou muito feliz por essa profissão, por poder eternizar vidas, né? E ter a ciência de que eu posso não ficar milionário, né? Vocês que entendem mais do mercado financeiro, não vou ser sei lá, um Elon Musk, não vou ser nada disso. Cara, mas de repente eu vou viver mais tempo do que ele, entendeu? Porque até hoje, Cervantes, o pessoal não sabe quem foi, mas compra o Don Quixote, tá no imaginário popular. Mary Shelley, uma menina de 17 anos, já está morta há muito tempo, criou um personagem, escreveu chamado Frankenstein. Só de falar você já imaginou, e ninguém sabe quem é Mary Shelley. Então, assim, eu tô com filhos na Turquia, com filhos no Japão, que é o Zico, com filhos agora na Sérvia, que é o Petkovic. Então, assim, eu tô me espalhando para me deixar para a posteridade. A minha riqueza vai ser eternizar vidas e, consequentemente, me eternizar. As pessoas vão me conhecer através da minha obra. Mas, assim, em termos de grana, eu acho que eu nasci no país errado mesmo.